She's that baby, the pride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Fala, nação, fala seus Lambo Leapers, estamos aqui de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal para falar muito de Packers, em especial, né, do draft, né, que está aí chegando, né, estamos aí no mês do draft, a ansiedade, né, do torcedor, é claro, só aumenta a cada dia, né, só na expectativa de saber aí quem que será a escolha dos Packers na primeira rodada e tal. Mas antes de chegar o tão sonhado dia, tem algumas coisas, né, que vem acontecendo aí nesse período pré-draft, né, que nada mais são do que as visitas de prospectos a Green Bay, né? Em um outro vídeo, eu vou até disponibilizar o link aqui aqui, se você for tá vendo, né? Eu disponibilizo o link para você ver os primeiros prospectos que visitaram o Green Bay, né? Eu falei um pouquinho sobre eles. E agora eu vou trazer mais alguns outros nomes, né, que ou já fizeram visita em Green Bay ou estão para fazer a visita, né? Chegar lá em Green Bay, conhecer a cidade, conhecer o Lambeau Field, toda a estrutura dos Packers, tomar o cafezinho com a galera dos Packers, né? Ter aquele papo descontraído, enfim. Mas antes da gente falar sobre as visitas, não deixe de se inscrever no nosso canal, né, aqui no YouTube, ative as notificações, né, para saber quando a gente entra no ar com live, vídeos novos, e também não deixe de curtir esse vídeo, e depois, né, deixe sua corneta, seus comentários, para saber, né, para a gente saber o que vocês acham sobre os jogadores, se vocês conhecem, se vocês não conhecem, enfim, a gente, né, quer saber o que vocês pensam aí sobre esses jogadores, né, que, enfim, podem ser uma escolha dos Packers aí, né, durante o draft, né, nunca se sabe, né, não é uma garantia, né, não é uma certeza, mas vai que acontece de algum desses jogadores aparecerem lá por Green Bay e se tornarem jogadores, né, dos Packers. Dito isso, só um outro recadinho. Também sigam a gente nas redes sociais, @LamboLeapers_ no X, antigo Twitter, e também no Instagram, né? Que a gente sempre está postando informações dos Packers aí em geral, ok? Dito isso, vamos ao que interessa, né? Eu até fiz uma arte aqui para a gente falar dos prospectos. Eu vou só reforçar mais uma vez que essas visitas, elas, para quem não viu, né, no outro vídeo, mas eu vou reforçar aqui de novo, porque é sempre importante, as visitas de prospectos a Green Bay são 30 no total, e os Packers podem fazer isso de acordo com a agenda dos prospectos, né? Porque tem muito prospecto que tem várias franquias para irem fazer visitas e tal. E aí o Packers já teve alguns, né? No vídeo passado eu relatei acho que mais 5 visitas. Nesse aqui eu vou relatar mais 7 visitas, né, de jogadores, né? E essas visitas acontecem agora nesse período pré-draft e aí vai até algumas semanas antes da realização do draft, né? E aí, alguns jogadores eu quero destacar aqui para vocês, né? O primeiro deles, a maioria deles, dessas visitas, são jogadores de secundária, sabe? A maioria deles. Aqui eu coloquei em sequência e a maioria dos jogadores são de secundária. E o primeiro deles é o Jaquan Shepard, de Maryland. Esse cara aqui, ele tá ali, ele tá bem
posicionado para ser uma escolha de dia 3, né, no draft, né? Mas era um cara assim que eu não imaginaria que o Packers, né, iria chamar para uma entrevista não, para uma visita, né, nos Packers. E aí ele acabou passando por lá porque o Packers deve ter algum interesse, né? Só que aí eu fui puxar alguns números dele, e aí eu me deparei com esses aqui que eu acho que mais me chamou a atenção, que foram nenhuma quantidade, nenhuma quantidade, zero, vamos deixar bem explícito. Ele teve 0 turnovers forçados no seu período em Maryland. Isso aqui é muito significativo, porque é daquilo, né? Vocês podem até pensar comigo. Das duas, uma. Ou o cara é uma ilha e a bola nunca ia na sua direção, ou ele não. Que eu acho que é o que é o mais provável, né? Enfim, que o cara só pode ser uma ilha. Mas também que é um cara que não era titular absoluto, né? Então, pode ser que é das duas coisas uma, né? Ou o cara é uma ilha e os QBs evitavam lançar a bola na direção dele, com a possibilidade de que ele viesse a interceptar, né? Mas ainda assim, eu acho que ainda é ruim, né? Se você for analisar, porque, cara, ele não tem uma interceptação sequer. É meio estranho, né? Mas enfim. E aí você não ter fumble forçado, nem recuperado, tudo bem. Fumble é mais difícil para um jogador de secundária fazer, mas não ter interceptações é algo assim que me chamou bastante atenção. Fora que o RAS dele é um RAS baixo, né? Um RAS de 4,91. Então, enfim, eu acho que, como eu disse, se o Packers for querer escolher o Jaquan Shepard, eu acho que é mais para ser um jogador ali de dia 3, ali, talvez lá para quinta rodada, uma escolha de quinta rodada em si, mas o que eu achei engraçado é o cara não ter nenhuma interceptação, né? O que fica, como eu disse, a dúvida. Ele é uma ilha ou é um cara de rotação, né? Que ele foi em Maryland. Aí, seguindo para o próximo é o Kitan Oladipo, acho que é isso, que é defensive back de Oregon State. Ele tem um detalhe, ele provavelmente é uma indicação de um dos caras que vai trabalhar na comissão técnica dos Packers, né? Que agora eu não vou me lembrar o nome, que eu acho que é Perkins, que ele foi contratado pelos Packers e ele vai ele vai trabalhar como até Anthony Perkins. Agora eu achei o nome dele. O Anthony Perkins, que ele trabalhou em Oregon State por 2 temporadas, né? E eu acho que ele é uma indicação, o Ladipo, eu acho que é uma indicação do Anthony Perkins. Porque, querendo ou não, muito desses encontros de draft, de prospectos de draft, tem alguma relação, às vezes, com alguém de dentro da franquia, né? E até porque conhece o jogador e tal. Eu posso até citar o exemplo do J.D. Reed. O J.D. Reed ele foi selecionado por quê? Porque teve alguém dos Packers que tinha uma relação direta com o Michigan State. Então, querendo ou não, isso tem uma relevância tremenda, né? Porque você acaba tendo um conhecimento até maior com o prospecto em si, né? E aqui no caso do Ladipo, é óbvio que o Perkins falou, ó, Packers, se você quer um jogador para jogar na secundária e que possa se encaixar ao sistema, o Ladipo pode ser esse cara.
E foram 45 jogos no college, né? É um número considerável. E isso aqui que mais me chamou a atenção. Para um defensive back, 249 tecos né, algo assim absurdo. Só que eu acho que eu coloquei errado na arte, só deixa eu confirmar aqui para vocês, mas eu acho que ele teve mais tecos solo, não é só 19. Eu acabei errando na arte ali, mas ele teve 249 tecos no total, né? Sendo 146 solo, né? É muita coisa, né? É muita coisa para um defensive back, né? Ele teve 15 tecos para perda de jardas, também é um número que chama bastante atenção. E ele teve 6,5 sacks. Né? O esquema do Heffley, que gosta provavelmente de fazer blitz com defensive back, é um cara aí que está propício a derrubar o quarterback, né? E fora que o Haas, né? O Haas é muito bom, né? É 8,17, mas é outro cara assim que eu vejo aí também para terceiro dia, né? Talvez uma quarta rodada e tal. Eu acho que seria uma escolha interessante aí para os Packers. E é uma indicação aí do Anthony Perkins aí que vai trabalhar aí com essa galera de secundária, né? Seguindo, agora vamos para outro defensive back, né? Que é o Omar Brown de Nebraska. O Packers já teve vários contatos com ele, né? Se não me engano, ele teve contatos no Senior Bowl. Aí eu não vou ter a informação precisa aqui, mas o Packers se interessou por ele, apesar que se você for analisar, os números dele não é algo assim de tão extraordinário, né? É um cara que, enfim, gerou interesse dos Packers, certo, mais por ele poder desempenhar alguma posição diferente, enfim, né? É algo assim que me chamou a atenção, né, dos Packers terem trazido ele, né, de certo, mais para conhecer ele, para saber da postura dele como jogador, né, enfim, eu acho que eu não cravaria que o Packers foi no Shireen Ball. Agora eu peguei aqui informação para passar certinho para vocês. Foi no Shireen Ball que o Packers já tinha se encontrado com o Mar Brown e agora quis mais um encontro, trouxe ele para uma visita. Mas é um cara assim que, enfim, jogou pouco no college, né? E eu acho que deve ter sido isso que chamou a atenção, mais a atenção dos Packers, né? A pouca minutagem dentro de campo, né? E é um cara que é novo, então tem uma carreira que só de pouca experiência no college, né? E se a gente for analisar, o Packers parece que gosta de jogadores assim, né? Com pouca experiência, mas talvez com potencial de desenvolvimento ali interessante na visão deles, né? Mas é um cara assim que também eu vejo para dia 3 também. E aí até estava conversando com a galera no WhatsApp, muitas dessas visitas dos Packers, né, são jogadores de dia 3, que aí o Packers normalmente consegue pegar, né? No ano passado, o do Tavion Winks e o Cal Brooks foram os principais exemplos, né? Que foram caras que foram pegos lá em rodada de dia 3, né? E que visitaram os Packers, né? Então, é só uma curiosidade para deixar aí para vocês. O RAS dele, no entanto, não é muito bom, né? Do Omar Brown, aí é um 6,57, então, enfim, eu não sei se há algo assim que está muito determinante na escolha do Packers nesses jogadores de secundária para o próximo draft. Porque também tem um outro detalhe, o RAS do McKinney, né, que foi contratado, é de 5,50 e pouco, né? Então não é um RAS tão alto.
o que dá uma perspectiva que o Packers pode draftar caras para secundária não com um raça tão alto, mas talvez pelo nível de entendimento do jogo, né? Que o Packers está priorizando e não tanto a parte física, né? Mas a gente só vai saber se isso vai acontecer depois que a gente tiver a classe toda definida, né? Com o RAS, tudo certinho. Vamos dando prosseguimento, né? Depois de falar do Omar Brown, vamos falar o outro defensive back. Esse aqui é o Chris Edmonds, da Arizona State, né? Foi essa semana que foi divulgado que ele fez uma visita aos Packers. Os números, assim, também não são números tão chamativos. Talvez o que chame mais atenção é a quantidade de tackles, né? 121 tackles, sendo 79 solo. De resto ali, ao menos ele teve interceptações, né? Teve 3 interceptações, mas o RAS dele também não é tão alto, né? É um 5,60. E aí é um jogador aí para dia 3, aí chuto lá para quinta, sexta rodada. Não vejo muito sendo um cara para ser draftado muito alto, né? Então, o Packers, como eu disse, tá focando em pegar jogadores, talvez lá na rapa do draft, né? No que resta, né? Para numa dessa, com o potencial que eles podem ter, desenvolver e aí, quem sabe, ser útil para o time, né? Pode ser não necessariamente para defesa, só na defesa, mas também por special teams também. Aí, seguindo, agora vamos falar de 2 linebackers que visitaram os Packers, né? Já teve o Edgerton Cooper, né? Que eu havia falado no vídeo anterior. E aí o Packers teve mais 2, né? O Trevor Wallace, de Kentucky, é um cara que, de todos assim que eu vi até agora, porque a classe de inside linebacker, né? O popular linebacker off-ball, tá triste, tá chatinha de ver, né? São jogadores muito parecidos, sabe, no jeito de atuar dentro do campo, sabe, e aí é difícil você avaliar, né, até porque o Packers precisa de caras diferentes, né, do Quay Walker, né, e tem muitos caras parecidos com o Quay Walker. Aí eu não sei como que o Hafley vai avaliar essa classe, que é complicado. O que me dá esperança é que o Anthony Kaplan, que é o novo técnico de inside linebacker, consiga não só fazer o Quay Walker evoluir, mas também fazer com que alguns caras como o Wallace tenham potencial para se desenvolver no jogo mental, principalmente, sabe? Porque tudo bem, é legal você ter linebacks porradeiros, mas às vezes eles precisam também pensar um pouco o jogo, né? E a maioria dos que eu vi não pensa o jogo, é muito instintivo, são caras muito que vão na força de vontade, na imposição física, e às vezes não pensam que o ataque, e principalmente na NFL, podem explorar eles de uma maneira em que eles podem ficar muito expostos, né? E aí, enfim, eu não sei como que o Packers vai avaliar esses jogadores e como que eles poderão se encaixar dentro da defesa dos Packers. E como a defesa dos Packers está com problemas na posição, eu não duvido que o Isaiah McDuffie seja titular do lado do Quay Walker, até que o Hafley lá e o pessoal dele consiga desenvolver um cara capaz de jogar do lado do Quay Walker, né? Mas, enfim. E o Wallace, você vê pelos números, né? Ali, 166 tecos, sendo 93 solos, então já disse que ele é um cara muito físico, né? Além disso, aí teve 3 interceptações e 10 sacks. Até porque eu via muitos lances em que ele ia para blitz, né? Ele estava alinhado ali para fazer blitz e acabava pegando o QB de surpresa e fazia o sack.
o que eu acho assim que não é tão ideal para os Packers, né? Até porque os Packers tem um pass rush interessante e você também não vai utilizar blitz o tempo inteiro, né? Então, por isso que eu falo que a parte mental do jogo é mais importante para esses caras na questão da defesa dos Packers, né? Mas enfim, mas de todos que eu vi, talvez o Wallace e o Peyton Wilson sejam os caras assim que se você colocar eles para cobrir um lado do campo, eles vão conseguir cobrir, sabe? Vocês podem deixar eles sozinhos ali, que eles têm boa velocidade, né, para perseguir o running back, o wide receiver que recebe o passe no screen, na lateral, enfim. Eu acho um nome interessante, mas talvez seja um cara aí, como a classe está muito pobre, não estranhem do Packers escolher um inside linebacker como o próprio Wallace e ele seja considerado um reach ali de dia 2, sabe? Ele ser escolhido ali na terceira rodada ali, sabe? O Packers tem 2 escolhas de terceira rodada. Eu não me surpreenderia do Packers pegar talvez o Wallace ou um outro jogador ali na terceira rodada, sendo que esses jogadores, boa parte deles ali não valeria nem terceira, né? Talvez a quarta rodada em diante. Mas, enfim, é uma coisa assim que tem que ver com o que o Packers vai avaliar, porque o Packers não se mexer na free agency para repor a saída do Campbell e aí, enfim, só tem o Quay Walker de titular, o Isaiah McDuffie, que agora seria o substituto do Campbell, e aí o Christian Walsh, que aí é mais um cara de Special Teams, enfim, vamos ver como que o Packers avalia. E aí, dando seguimento, mais um linebacker, esse aqui é o Tyron Hooper de Missouri. Os Packers devem ter chamado ele para conhecer ele, porque e olha que os números são muito interessantes, mas eu já vou destacar eles. Que eu acho muito interessante que o Packers achou interessante de trazer ele. Não, eu acho que não foi só pelos números, mas eu acho que muito por aquilo que o Gutekunst deve ter visto no Pro Day de Missouri. Que eu não sei se o Gutekunst que estava presente ou era algum representante dos Packers, mas enfim, eu sei que tinha um pessoal do Packers que foi no Pro Day de Missouri para ver os jogadores de Missouri e numa dessas o Packers se interessou pelo Hooper, né? E aí acabou chamando ele aí para fazer uma visita nos Packers para conhecer mais o jogador, até porque o Packers eu tenho uma lista ali por aquilo que foi reportado, né? Uma quantidade imensa de jogadores, né? E aí são mais aí de o quê? Vamos chutar aí mais de 500 prospectos, né? Que seja. Então, você tem que priorizar alguns, né? E o Packers achou interessante de ver o Hooper no Pro Day de Missouri e trouxe ele para Green Bay, para conhecer um pouco mais. É um cara que jogou 5 anos no college, né? Que eu estava vendo, então por isso que ele tem um número aí considerável de tackles, né? 209 tackles, 133 solo, 29 tackles para perder jardas, né? E o RAS dele não é quase nível elite, mas é um RAS interessante, né? E é um cara aí também para dia 3, né? Aí para quarta rodada, quinta rodada em diante, né? Eu não vejo muito um cara assim muito alto, né? Até porque a classe, como eu disse, a classe não é tão animadora, tão exuberante, vamos dizer assim. E para finalizar, eu vou falar de 2 tackles. E querendo ou não, talvez de todas essas visitas que a gente teve até agora, sejam os 2 jogadores mais propensos a serem escolhas de primeira rodada, né? E o primeiro deles é o Tyler Guyton, né?
de Oklahoma. O Tyler Guyton, em muitos mocks, ele tá saindo como escolha dos Packers, né? Até o pessoal da gringa falou que ele tem o perfil ideal daquilo do que os Packers procuram em jogadores de linha ofensiva, né? Então, enfim, eu não sou muito fã do jogador, porque eu vi e não me chamou tanta atenção, né? Apesar de que você for avaliar ali a porcentagem dele para bloqueio, de bloqueio em jogo de passe, é 80% de sucesso, então é um número considerável. Ele pode melhorar ali na questão do jogo terrestre, né? Que né, ele não atingiu nem 70% de sucesso em bloqueio para jogo terrestre. Mas tem aquele detalhe, né? O ataque de Oklahoma é um ataque que passava mais a bola do que corria, né? E então dá para até entender o porquê, certo, o Guyton não ter desenvolvido ainda um trabalho no jogo terrestre tão, como que eu posso dizer assim, no nível, né, no nível muito alto, né? Talvez na NFL, com, com uma comissão técnica competente, ele consiga desenvolver isso. O bloqueio, né? Bloquear melhor para o jogo terrestre. E o RAS dele, né? O RAS quase elite aí de 9,73. E aí, vamos falar do armário. Para quem viu algumas lives aí que eu gravei, com o pessoal aí falando de linha ofensiva, eu falei do armário. Mas eu não aguento esse trocadilho. Mas o armário, né? Um armário que pode vir para mim bem, né? Na primeira rodada. Né, que é o Amarius Mims, né? Da Georgia, né? E o Packers adora o jogador da Georgia, né? E eu fiquei bem surpreso com essa visita, porque eu não esperava um office tackle de primeira rodada visitando os Packers. É um cara assim que eu falo assim, na minha opinião, é um cara que fede a Packers, pelos seguintes detalhes de que ele tem pouca experiência no college, né? Teve poucos snaps, né? Teve mais de 700 snaps, eu acho que durante essa carreira dele no college. Se você for comparar tipo com o Graham Barton teve mais de 2.000 snaps. Então, é uma diferença considerável, né? Mas ainda assim, é um cara que sim que fede a Packers, né? Porque é um cara que, ao mesmo tempo, apesar da pouca experiência no college, é um cara que tem um enorme potencial se ele for seguir um caminho de desenvolvimento legal. E eu acho que a comissão técnica dos Packers, o Stenavich, o Luke Butkus, eu acho que eles têm essa chance de desenvolver o Amarius Mims e se tornar um cara assim elite na posição, sabe? Tanto que até vou citar aqui o Davis Chodini, o Davis acha ele, o Mims, como um cara que, se for bem trabalhado, talvez seja o melhor left tackle dessa classe, né? Dessa próxima classe. Então, e eu, tipo assim, eu não sei se ele vai estar disponível na 25, mas eu, sinceramente, eu ficaria muito contente, muito feliz com a escolha dele. Mas eu não sei se ele chega na 25. Aí, a ver que se o Packers tá muito apaixonado por ele. Porque se, vamos dizer assim, vamos jogar uma hipótese, se o Packers está muito apaixonado por ele, pode ser que o Packers suba ali no range em que ele ainda esteja disponível, e aí o Packers meio que prevendo que ele pode sair para alguma franquia em específico, né? Aí pode ser que o Packers meio que, não, vou me precaver que eu vou subir antes, né, para garantir o cara. Mas aí eu não sei até que ponto que o Packers está tão apaixonado pelo Amarius Mims, né? Que, querendo ou não, é um armário
bloquear os ads aí agora na NFL, e, enfim, mas eu ficaria muito feliz com ele sendo escolhido na primeira rodada. E é só ver os números, né? Bloqueio para passe, 89% de sucesso, e no jogo terrestre ele passa aí da marca dos 70%, né, de sucesso, e fora que o Haas é quase elite também, né? É 9,59. Dito isso, né, o vídeo aqui nosso vai se encerrando, né, e vou deixar o recadinho principal. Não deixe de curtir o vídeo, né, se inscrever no nosso canal, né, ativar as notificações, né, e deixe os seus comentários aí aqui no rodapé do vídeo, né? Para você falar o que vocês acharam desses jogadores, se vocês conhecem alguém deles, né? Se aprofundaram, enfim. E também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, Instagram e X, né? Antigo Twitter, né? A gente sempre está postando lá as informações dos Packers em geral, dando um pouquinho de opinião. E aqui sempre vai ter as nossas lives semanais, né? Falando aí dos Packers. E aí fique atento nas nossas redes sociais, que a gente sempre está falando o horário certinho, o dia certinho e tal. E, é claro, só para reafirmar e relembrar você, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações para saber quando a gente entra no ar, ok? E a gente se vê numa próxima, tendo mais visitas de prospectos, eu vou sempre dar um jeitinho aqui, trazer os nomes, apresentar alguns números, falar um pouquinho sobre eles, ok? E eu deixo o meu sincero Go Pack Go e nos vemos numa próxima.